Pensa um pouquinho no seu dia hoje. Qual foi a primeira coisa que você fez quando acordou? Foi direto pro chuveiro, checou o celular, escovou os dentes antes ou depois de se secar? Qual sapato amarrou primeiro? O caminho para o trabalho foi o de sempre? A gente gosta de achar que a nossa vida é uma soma de decisões super bem pensadas, né? Mas a realidade é um pouco diferente. Tem um estudo da Duke University que revelou uma coisa impressionante. Mais de 40% das ações que a gente faz todo dia não são decisões de verdade, são hábitos. E é por isso que a gente precisa analisar isso mais a fundo. Com base no material de O Poder do Hábito, no Charles Duhigg, nossa missão hoje é desvendar essa mecânica. Por que fazemos as coisas no piloto automático? E a premissa central é fascinante. Os hábitos não são um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é uma estratégia do cérebro. Uma estratégia? Como assim? Ele está o tempo todo procurando jeitos de poupar esforço, de automatizar as coisas para poder focar em problemas novos, sabe? E a ferramenta que ele usa para isso é o que o Duhigg chama de loop do hábito. Essa ideia do cérebro poupando esforço faz todo sentido. Mas como ele faz isso na prática? Qual é a mecânica por trás dessa automação? A melhor forma de visualizar é com um experimento clássico do MIT. Eles pegaram ratos e colocaram num labirinto em forma de T. Ok. Numa das pontas tinha um pedaço de chocolate, e toda vez que o rato entrava no labirinto, uma divisória abria com um clique bem alto. Imagino que no começo a cabeça dos ratinhos devia estar a 1000. Exatamente. A atividade cerebral era intensa. Eles farejavam tudo, arranhavam as paredes, erravam o caminho, era um esforço cognitivo gigante, até que finalmente encontravam o chocolate. Mas com a repetição eles devem ter aprendido o caminho, né? Pois é, e aí que a mágica acontece. Conforme o caminho se tornava familiar, a atividade cerebral ela despencava. Os ratos corriam pelo labirinto de forma automática, tipo, quase sem pensar. Sério? Sim. A atividade só aparecia em 2 picos. Bem no comecinho, quando ouviam o clique. A deixa? Isso. E lá no final, quando encontravam a recompensa. O cérebro tinha transformado aquela sequência toda numa rotina automática. Ele identificou 3 coisas. Primeiro, uma deixa, o clique. Segundo, uma rotina, percorrer o labirinto. E terceiro, a recompensa, o chocolate. Deixa, rotina, recompensa. Esse é o loop. E essa automação toda acontece numa parte específica do cérebro, certo? Exato, e essa é a chave. Não é no córtex pré-frontal onde a gente toma as decisões. É numa estrutura bem mais antiga, primitiva, chamada gânglios basais. É como se fosse um HD separado. Perfeito. Um HD onde o cérebro guarda todos os nossos roteiros automáticos. De amarrar os sapatos a dirigir para o trabalho. Isso me leva a um caso que o material descreve. O de Eugene Pauli, ou EP. A história dele é chocante porque ele basicamente perdeu a memória, mas não os hábitos. Como isso é possível? O caso do EP é um pilar da neurociência de hábitos. Ele teve uma encefalite viral que destruiu o lobo temporal medial dele. É a área que forma novas memórias e acessa as antigas. Nossa! Ele não sabia que dia era, não reconhecia os netos, esquecia o que tinha acontecido um minuto antes. Mas, e isso é crucial, os gânglios basais dele estavam intactos. Então ele não conseguia desenhar um mapa da própria casa, mas se alguém perguntasse onde ficava a cozinha... Ele se levantava e ia direto para lá. Ele não sabia onde era, no sentido de poder explicar, mas o corpo dele sabia. A deixa, que era a pergunta sobre comida, acionava a rotina de andar até a cozinha pela recompensa de encontrar comida. Peraí, isso é incrível! É um comportamento totalmente separado da consciência? Completamente. Mas se ele não tinha consciência de que estava aprendendo, como o cérebro dele sabia que a recompensa era boa? O que define uma recompensa para uma parte do cérebro que não tem memória? Ótima pergunta. A recompensa não precisa ser entendida. Ela precisa ser sentida. O pesquisador Larry Squire fez um teste genial com ele. Apresentou 16 objetos em pares. Um de cada par era o correto. E para ele, cada teste era como se fosse o primeiro? Sempre. Ele não tinha memória nenhuma das sessões anteriores. No entanto, o desempenho dele foi de 45% de acertos para quase 95%. Uau! A deixa era o par de objetos.
A rotina era apontar para um. E a recompensa era a satisfação neurológica de ver o adesivo de correto. Um reforço positivo que os gânglios basais registraram mesmo sem a permissão da consciência. O caso dele prova que os hábitos são uma força fundamental, né? Operando em paralelo com a nossa razão. Exatamente. Ok, entendi o loop básico. Mas uma coisa é um rato aprender um labirinto. Outra, completamente diferente, é criar um hábito em milhões de pessoas. Um hábito que nem existia antes. Como o marketing explora isso? Aí a gente entra na história da Pepsodent lá no início do século XX. Naquela época, a saúde dental nos Estados Unidos era um desastre. O exército considerava tantos recrutas inaptos por causa de dentes podres que o problema virou questão de segurança nacional. E o problema não era a falta de produto, era a falta de hábito. Isso. E aí entra o publicitário Claude Hopkins, uma lenda da área. Hopkins sabia instintivamente sobre o loop. Ele precisava de uma deixa simples e óbvia, e de uma recompensa clara. E ele achou essa deixa nos livros de odontologia, né? A tal da película nos dentes. Exatamente. Algo que todo mundo tem e pode sentir na hora, com a língua. Os anúncios dele foram cirúrgicos. Passe a língua nos dentes. Você vai sentir uma película, é isso que os deixa sem brilho. A deixa era universal, instantânea, a recompensa. Um sorriso bonito, ser mais atraente. Foi um sucesso absurdo. Em 10 anos, mais da metade da população americana tinha o hábito de escovar os dentes todo dia. Incrível. Mas aqui vem o pulo do gato. Outras pastas de dente tentaram copiar a fórmula, usando a mesma deixa, a mesma recompensa e fracassaram. Por quê? Faltava um ingrediente, o verdadeiro motor do loop. A Pepsodent tinha na fórmula ácido cítrico, óleo de hortelã, coisas que não faziam quase nada pela limpeza, mas criavam uma sensação de formigamento e frescor na boca. Nossa, então o segredo não era a eficácia, mas a criação de uma necessidade sensorial. É genial e um pouco manipulador, não? Totalmente. Essa sensação introduziu o quarto elemento do loop, o anseio, o craving. As pessoas começaram a ansiar por aquela sensação de frescor. Se esqueciam de escovar, sentiam falta daquele formigamento, a sensação virou a própria recompensa. O cérebro não anseia pela escovação em si, mas pela sensação que vem depois. Pois é, o neurocientista Wolfram Schultz demonstrou isso com um macaco, o Júlio. Ele aprendeu que, ao ver uma forma na tela e puxar uma alavanca, ganhava um gole de suco. Com o tempo, o cérebro do Júlio começou a disparar o pico de prazer, não ao receber o suco, mas no momento em que ele via a forma na tela. Exatamente. O cérebro dele estava antecipando, ansiando pela recompensa. É esse anseio que faz o loop girar sozinho. E essa ideia do anseio explica outro caso fascinante do material, o fracasso inicial do Febreze. Fracasso? Mas Febreze é um produto gigante. O que deu errado? Essa é a parte incrível. A P&G inventou um produto revolucionário, um spray que realmente eliminava odores, não só mascarava. Investiram uma fortuna e o produto encalhou nas prateleiras. Não vendia. E por quê? Depois de muita pesquisa, eles descobriram as pessoas que mais precisavam do produto, tipo donos de muitos animais, fumantes, estavam tão acostumadas com os cheiros que nem percebiam mais. A deixa, o mau cheiro não existia para elas. Nossa, não tinha um problema a ser resolvido? Exato. O produto estava prestes a ser cancelado. Até que encontraram uma mulher em Scottsdale. A casa dela era impecavelmente limpa, sem cheiro nenhum, e ela usava Febreze todo dia. Ué, por quê? Quando perguntaram, ela disse que usava como um toque final. Depois de terminar de limpar um cômodo, era, nas palavras dela, uma pequena comemoração. Aí está a virada de chave. Total. A P&G percebeu que tinha posicionado o produto todo errado. Eles reformularam tudo. A nova deixa não era um mau cheiro. Não. Era o fim de uma tarefa de limpeza. A rotina era borrifar Febreze e a recompensa. Eles adicionaram mais perfume, um cheiro fresco e agradável. De repente, as pessoas começaram a ansiar por aquele cheiro como sinal de missão cumprida. É verdade. Nossa, eu me pego fazendo isso. Depois de limpar a cozinha, eu tenho que usar um spray.
Não é porque tá sujo, é porque aquele cheirinho é o sinal de que terminei. O hábito foi criado em mim sem que eu percebesse. Exatamente. O Febreze saiu de um produto de nicho para um produto de massa, faturando mais de US$ 1 bilhão. Eles não venderam uma solução, venderam um anseio por uma recompensa. Isso mostra como criar um novo hábito. Mas, e para mudar um já existente? Um que talvez seja destrutivo. Aí a lógica é um pouco diferente. É onde entra a tal regra de ouro da mudança de hábito, certo? Exato. A regra é surpreendentemente simples. Mantenha a mesma deixa e a mesma recompensa, mas insira uma nova rotina. Você raramente extingue um hábito antigo, você o sobrescreve. Ok, mantenha a deixa e a recompensa, mude a rotina. Parece simples na teoria. Mas se a rotina de fumar um cigarro depois do almoço é tão prazerosa, como, sei lá, ir dar uma caminhada pode oferecer a mesma recompensa? A qualidade da recompensa não importa. Essa é a questão central, e por isso o primeiro passo é a conscientização. Você precisa entender qual é a recompensa que o hábito antigo está de verdade te entregando. Certo. E o cigarro te dá nicotina? Claro. Mas talvez a recompensa real seja a pausa no trabalho, socializar com os colegas, um momento de transição. Se a recompensa for essa, a nova rotina de dar uma caminhada com um colega pode sim satisfazer esse anseio. O Alcoólicos Anônimos é talvez o maior exemplo disso em ação. Faz sentido. O AA não foca tanto na química do alcoolismo, mas nos comportamentos em volta dele. Precisamente. Eles fazem os membros identificarem as deixas, o que te faz querer beber, estresse, solidão. A recompensa que buscam é alívio, companheirismo. O AA, então, oferece uma nova rotina para ser inserida aí. Em vez de ir ao bar, vá a uma reunião. Em vez de abrir uma garrafa, ligue para o seu padrinho. E a nova rotina precisa entregar uma recompensa parecida. E a catarse e o companheirismo de uma reunião do AA entregam. É uma máquina gigante e eficaz de substituição de rotinas. E essa mesma lógica se aplica fora do contexto de vícios. O material cita o técnico de futebol americano Tony Dungy. Ele pegou um time historicamente perdedor, os Buccaneers, e transformou numa potência. E a filosofia dele era essa. Dungy acreditava que, sob pressão, os jogadores não crescem para a ocasião. Eles regridem para os seus hábitos. Então, em vez de ensinar centenas de jogadas, ele fez o oposto. Simplificou tudo. Menos é mais. Exatamente. Ele identificou as jogadas mais comuns e treinou um número mínimo de reações automáticas, repetidas à exaustão. Então a deixa era a formação do time adversário e a nova rotina era essa resposta automática que ele treinou, sem que os jogadores precisassem pensar no calor do momento. Isso. Ele queria que seus jogadores agissem por hábito, não por deliberação. E funcionou. Ao sobrescrever os velhos hábitos de hesitação com novas rotinas de reação rápida, o time virou uma potência. Mas... sempre tem um mas. Sempre. Tanto no caso do AA, quanto no de Dungy, a história mostra que só substituir a rotina nem sempre é suficiente a longo prazo. É, porque a vida acontece, vem uma crise, um estresse muito grande, e a tendência é voltar para o conforto do hábito antigo. O que impede isso? O que faz a mudança realmente pegar? Isso levanta a questão mais importante. O que os pesquisadores descobriram, e que Dungy também percebeu, é que para um hábito reformulado se tornar permanente, especialmente para resistir à pressão, é preciso um ingrediente extra. E qual é? A fé. Fé. Mas isso não precisa ser algo religioso, certo? No caso do time, parece ser mais uma fé no sistema, no colega do lado. Isso se aplica a hábitos pessoais também, tipo fé em si mesma? Perfeito. É exatamente isso. A fé pode assumir muitas formas. No AA, a crença num poder superior é um dos passos, mas estudos mostram que o fator mais poderoso é a crença que surge da comunidade. Entendi. Quando você está num grupo onde todo mundo está mudando, você começa a acreditar que a mudança é possível para você também. Essa crença comunitária te sustenta nos piores momentos. E com o time de Dungy, como essa fé se manifestou? Os times dele no início ainda fraquejavam nos jogos mais importantes. Sob a pressão máxima dos playoffs, os velhos hábitos dos jogadores ressurgiam. A mudança só se cimentou de vez depois de uma tragédia pessoal do Dungy, a morte do filho dele.
Nossa. A forma como ele lidou com a dor e liderou a equipe uniu o grupo de uma maneira profunda. Eles desenvolveram uma fé inabalável não só no sistema de jogo, mas uns nos outros e no líder. Essa crença compartilhada foi o que tornou as novas rotinas à prova de estresse. Tudo. A mecânica do hábito deixa a rotina, a recompensa, movida pelo anseio, é como o motor de um carro. Mas a fé, a crença de que a mudança é possível, é o combustível. Sem ela, o motor pode até funcionar no dia a dia, mas falha na subida mais íngreme. É isso. É uma analogia perfeita. A mecânica te permite mudar, mas a crença te permite perseverar. E entender essa dinâmica é libertador. Mostra que os hábitos não são destino. São fórmulas que podem ser compreendidas, desmontadas e reescritas. Então, para concluir, o que tudo isso significa para quem está nos ouvindo? Quase metade da nossa vida é governada por esses padrões. Eles seguem um ciclo de deixa, rotina e recompensa. Para criar um novo, precisamos de um anseio. Para mudar um antigo, a regra de ouro é substituir a rotina. E para que a mudança dure, a fé, seja num processo, numa comunidade ou em si mesma, é fundamental. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, inspirada por outro conceito do material, os hábitos angulares. São pequenos hábitos que, uma vez estabelecidos, parecem desencadear uma reação em cadeia, melhorando outras áreas da vida. Como arrumar a cama de manhã. Isso. Arrumar a cama todas as manhãs, por exemplo, é um hábito que estudos correlacionam com maior produtividade, bem-estar financeiro. A pergunta que fica é: será que um ato tão pequeno pode realmente iniciar um efeito dominó, reestruturando silenciosamente outros padrões ao longo do dia? Qual poderia ser a pequena vitória na vida de cada um, que, se transformada em hábito, poderia ser o começo de todas as outras mudanças?